Bom dia, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Hoje eu estou fazendo a gravação da nossa aula sobre as células, tá? Então a gente vai ver aqui os tipos de célula e as organelas que estão presentes nas células eucariontes, tá? E no final a gente vai diferenciar uma célula animal de uma célula vegetal. Então a gente começa aqui falando sobre a teoria celular, a teoria que diz que todos os seres vivos são formados por células. E essas células surgem apenas a partir de outras células pré-existentes. Portanto, a célula é a unidade básica da vida, a unidade estrutural e funcional básica dos seres vivos. Todos os seres vivos são feitos de células. E essas células só podem ser surgidas a partir de outras células, tá? E qual que é a estrutura que todas as células contêm? A gente tem aqui uma membrana plasmática, tá? Essa membrana plasmática está aqui representada nesse azul mais escuro. E a membrana plasmática, ela vai ter a função aqui de delimitar o formato de uma célula, né? Então, separar o que faz parte do lado intracelular, que é dentro, e o lado extracelular, que é fora. A membrana faz, então, essa delimitação da célula. E dentro da membrana existe aqui um líquido, ou um espaço chamado de citoplasma. Então, todas as células têm uma membrana plasmática e um citoplasma. A maioria contém material genético, tá? Material genético principalmente na forma de DNA, que vai conter aqui as informações necessárias para que essa célula produza suas proteínas, certo? E contém também os ribossomos, que são aqui essas unidades, essas estruturas responsáveis pela síntese das proteínas. Então, o material genético, o DNA, contém a informação para produzir as proteínas, e os ribossomos vão executar essa função de produção. E esses quatro elementos estão presentes aqui em praticamente todas as células, tá? Se a gente tirar o material genético, a membrana plasmática, o citoplasma e os ribossomos estão presentes em todas as células, tudo bem? E aqui, olha só, tem todo o conteúdo que a gente vai ver na aula de hoje. A gente começa falando de uma célula procarionte, a gente passa para eucarionte, e dentro do eucarionte a gente vai ver aqui a membrana, citoplasma e as organelas. E aí a gente diferencia então uma célula animal e uma célula vegetal a partir das organelas que cada uma possui. Tudo bem? Então, olha só, vamos analisar aqui os procariotos, as células procariontes ou procarióticas, tá? Quem são os procariotos primeiro? São as bactérias, como está representada aqui, e as arqueias, tá? As arqueias e as bactérias, elas são organismos unicelulares e procariontes que estão ali em domínios diferentes. Então, a gente tem o domínio arqueia, que é o domínio das arqueias, e o domínio aqui bactéria, que é o domínio que pertence às bactérias, tá? Então, o que todos os procariotos possuem? Uma membrana celular, um citoplasma, como a gente já falou, ribossomos também, só que do tipo 70S, tá? Ribossomos do tipo 70S. E um nucleoide. O que é um nucleoide? Os procariotos não possuem membrana nuclear, tá? Então eles não têm um núcleo bem definido, não tem um núcleo verdadeiro. Então a gente chama aqui esse conjunto de DNA, esse espaço que o DNA ocupa, de nucleoide, tá? Ele tem aqui o formato de um núcleo, porém não é um núcleo verdadeiro porque não tem membrana nuclear, ou não tem envelope nuclear, tá? Então isso aqui é característica de todas as células procariontes, tudo bem? Agora vamos dar uma olhadinha o que mais uma bactéria pode ter, tá? Afinal, isso aqui é o básico, mas ela vai ter outras estruturas que não são todas as bactérias que possuem, mas elas podem ter dependendo da espécie, tá? Então, ó, vamos olhar aqui para os envoltórios. Então, a gente tem aqui em amarelo, ó, a gente está aqui em amarelo, a membrana plasmática, que a gente já viu que está em todas as células, né? Membrana plasmática, membrana celular. Aqui em marrom, olha só, a gente tem a parede celular, que a parede celular é composta de peptídeo glicano, tá? É que é um polissacarídeo ligado com proteínas. Então, ela tem essa parede celular. E aqui em volta a gente tem uma cápsula. Essa cápsula pode ser de polissacarídeos, pode ser de polipeptídeo ou de ambos, tá? Qual que é a função de cada um desses envoltórios? A membrana celular, ela vai ter ali a função de dar o formato para a bactéria, ela vai ter a função de controlar o transporte de moléculas para dentro e para fora, ela vai ter aqui proteínas receptoras que vão perceber o meio externo, tá? A parede celular, ela vai ter a função ali de dar rigidez para a célula, impedindo que ela estoure, porque ela vai ter aqui dentro uma concentração
de moléculas muito grande, que vai promover a entrada de água, tá? A gente vai ver isso por osmose, a água entra na bactéria. E se ela fosse frágil, ela iria inchar até estourar. A parede celular impede que ocorra esse processo que a gente chama de lise osmótica, tá? Lise é a quebra da célula, né, quando a célula estoura, e osmótica que foi promovida pela entrada de água. Então a parede celular evita a lise osmótica, além de dar uma proteção maior aqui para a bactéria. E aqui externamente tem a cápsula, que ela vai ter a função ali de ajudar no processo de infecção. Então, ela pode ajudar na fixação da bactéria ali no tecido do hospedeiro. Ela pode ajudar na prevenção da fagocitose, tá? Então, as nossas células imunes, elas vão ter mais dificuldade para poder destruir essas bactérias. E a cápsula também pode ter função de armazenar água, tá? Porque ela vai reter água aqui dentro, impedindo que a bactéria fique desidratada. E ela pode servir como fonte de alimento, tá? Se a bactéria tiver em um ambiente que tem pouco nutriente, ela pode quebrar a sua própria cápsula para ingerir e obter os nutrientes necessários. Tudo bem? Agora aqui, ó, ainda externamente, a gente vai ter algumas estruturas, tá? Que vão ter funções específicas. A gente tem, por exemplo, aqui, olha só, os flagelos. Flagelos são esses longos prolongamentos formados por uma proteína chamada flagelina, que ele vai ter a função de locomoção. Então, aqui nesse caso, o flagelo está apenas nessa extremidade, tá? A gente pode ter flagelos ao longo de todo o corpo da bactéria, né, ao longo de toda a célula. A gente pode ter flagelo nas duas extremidades, então tanto aqui quanto aqui. E a gente consegue diferenciar também espécies de bactérias pela posição e número dos flagelos, tá? Então aqui estão os flagelos que vão ajudar na locomoção. Então o flagelo vai bater e a bactéria consegue se locomover ali pelo meio. Aqui, ó, nessa extremidade, a gente tem uma estrutura chamada de pilus. O pilus é esse prolongamento que também pode ter a função de locomoção em algumas bactérias, dependendo do tipo de pilus, tá? E tem um tipo especial chamado de pilus sexual, que ele vai ter a função de transferir material genético. Por quê? As bactérias possuem aqui, olha só, tá vendo esse roxinho aqui? Isso aqui é uma molécula de DNA circular, tá? Que a gente chama de plasmídio, tudo bem? Esse plasmídio, ele contém genes que não são essenciais para a bactéria sobreviver. Só que ele vai ter aqui genes que vão melhorar a vida da bactéria de alguma forma. Ele pode permitir que ela ele pode permitir aqui que ela tenha alguma resistência a antibiótico, pode permitir que ela sobreviva a uma temperatura maior ou menor do que ela está acostumada, pode permitir que ela use algum nutriente que ela não conseguia usar antes, tá? E esse plasmídio pode ser transferido de uma bactéria para outra através do pilus sexual. Então, duas bactérias se conectam através desse pilus e passam o plasmídio de uma para outra. Então, se essa bactéria, por exemplo, for resistente a um antibiótico e entrar em contato com uma bactéria que não é resistente, ela pode transferir o seu plasmídio de resistência para aquela bactéria e assim as duas vão ficar resistentes a antibiótico. Tudo bem? Além disso, a gente tem aqui ao redor dessa bactéria estruturas chamadas de fímbrias, que são esse monte de prolongamentos aqui ao redor da bactéria. As fímbrias têm a função de ajudar na fixação durante os processos infecciosos. Então, elas podem ajudar a bactéria a grudar ali no tecido para ela fazer a infecção. Pode ajudar a bactéria a se fixar no solo ou em alguma outra superfície em que ela vai formar ali um biofilme, uma película de bactérias que vão promover a fixação dela no ambiente em que ela está. Tudo bem? Agora, dentro da bactéria, aqui na parte interna, dentro da membrana, o que a gente possui? Citoplasma, certo? Como a gente já disse. A gente tem aqui essas bolinhas, que são todos ribossomos 70S, que vão produzir as proteínas. O nucleóide aqui, formado de DNA, tá? Um DNA circular aqui, que geralmente é um cromossomo só, tá? Um cromossomo aqui. Pode ter até quatro, mas a maioria é uma única molécula aqui, um único cromossomo circular, tá? A gente tem o nucleóide, que a gente já falou. Diferença aqui, né, ó, no nucleóide, a gente tem aqui genes essenciais para a vida da bactéria. Então, se ela perder um gene aqui, ela provavelmente vai morrer. Enquanto no plasmídio, os genes não são essenciais, eles vão dar uma melhoria para aquela bactéria, tudo bem? Além disso, a gente pode ter aqui, ó,
essas inclusões, que são locais onde ela vai armazenar alguma molécula, algum nutriente, como carbono, como um sal mineral, por exemplo, tá? Para quando ela estiver ali em necessidade, ela poder utilizar essa reserva, tá? Então, essa é a estrutura geral de uma bactéria. E agora, a gente vai passar aqui para a estrutura de uma célula eucariótica. Então, a gente tem aqui uma célula animal, uma célula aqui ilustrativa, e aqui uma célula vegetal. O que está presente em todos os eucariotos? Membrana e citoplasma. Ribossomos do tipo aqui, olha só, 80S. Então aqui é uma diferença. Os eucariotos têm núcleo, tá? Porque eles têm uma membrana nuclear verdadeira. Então aqui, olha só, em roxo está o núcleo da célula animal e aqui está o núcleo da célula vegetal, certo? E também possuem aqui organelas. Organelas são as estruturas que são feitas de membrana dentro da célula e vão desempenhar alguma função como pequenos órgãos, tá? A gente vai ver um pouquinho agora sobre a estrutura de uma célula eucariótica. Olha só. Começando pela membrana. A membrana está presente tanto em eucariotos quanto em procariotos, tá? Ela tem a mesma estrutura. Então a gente tem aqui, olha só, essa bicamada lipídica que é formada de fosfolipídios. A gente tem proteínas que estão aqui mergulhadas nessa bicamada lipídica. A gente pode ter aqui, ó, glicolipídios, a gente vai ter vários carboidratos, a gente tem colesterol entre os fosfolipídios, tá? Tudo isso formando aqui a membrana plasmática, que vai separar aqui o lado de dentro da célula, olha só, com as proteínas do citoesqueleto, e vai separar aqui o lado de fora, que vão ter aqui todas as proteínas da matriz extracelular, que é o espaço entre as células, tá? Então, olha só aqui. Vamos lembrar que a membrana plasmática, a membrana celular, é formada de fosfolipídios, que tem essa estrutura aqui, ó. Uma cabeça hidrofílica, que tem ali atração pela água, e uma cauda hidrofóbica, que tem aversão pela água, não vai se misturar com água. Então, quando a gente pega vários fosfolipídios e joga em um meio aquoso, as cabeças vão se orientar aqui em direção à água, para ficar em contato com a água. Elas estão em contato com a água em cima e embaixo. E as caudas ficam uma de frente para a outra, para evitar que aqui haja água. Então, quando elas ficam uma de frente para a outra, elas não deixam que a água entre aqui. Então, elas ficam sem água no meio da membrana, tá? E a gente vai formar aqui um plano, né? Essa estrutura plana, que é formada de duas camadas de fosfolipídios, né? Tem a camada de cima e a camada de baixo. Então a gente chama isso de bicamada lipídica, tá? Então forma uma bicamada lipídica. Aqui, olha só, essa bicamada, então, ela vai começar a dobrar para formar uma esfera, porque essa esfera ela é fechada e ela evita que a água fique aqui em contato, olha só, com a lateral, tá? Então aqui na lateral também vai haver água para evitar que a água fique em contato com as caudas, vai adquirir a forma aqui de uma esfera, tudo bem? Vamos dar mais uma olhadinha, ó. A gente já viu a membrana aqui, a bicamada lipídica, só que na bicamada lipídica a gente vai ter várias proteínas que estão aqui mergulhadas, né? Estão aqui inseridas nessa membrana fosfolipídica, certo? Então a gente tem proteínas que vão agir como transportadores e canais, que vão fazer o transporte de moléculas para dentro ou para fora da membrana. A gente tem âncoras que vão servir para fixar proteínas aqui da matriz extracelular ou do citoesqueleto, tá? Então elas vão dar suporte para essas proteínas. A gente tem receptores que podem, por exemplo, receber aqui um hormônio, tá? Então chega um hormônio, que é essa bolinha vermelha, se liga no receptor e o receptor vai enviar aqui um sinal químico para dentro da célula para que ela desempenhe alguma função. E tem aqui também, olha só, enzimas que vão transformar uma molécula em outra, né? Vão acelerar uma reação química. Além disso, então a gente já viu a bicamada lipídica, a gente viu as proteínas de membrana, só que entre os fosfolipídios existem moléculas de colesterol, tá? Então o colesterol está aqui entre os dois fosfolipídios, e onde tem colesterol, essa região da membrana se torna enrijecida, tá? Então o colesterol ele fica ali entre os fosfolipídios e dá uma maior rigidez para a membrana, tudo bem? Vamos ver o citoplasma agora, ó. Citoplasma é definido como a região entre a membrana plasmática e o envelope nuclear.
Então aqui a gente tem a membrana e aqui o envelope nuclear em verde. Todo esse espaço entre o envelope nuclear e a membrana é chamado de citoplasma, tá? E é aqui que as organelas ficam suspensas, tá? Então as organelas estão no citoplasma, que é essa região entre a membrana e o núcleo, tá? Só que existe um outro termo chamado de citosol, que se refere apenas a esse líquido ou a esse gel que está aqui, tá? Então, olha só, quando eu falo de citoplasma, eu estou falando de tudo que está nessa região. Quando eu falo de citosol, eu me refiro só ao gel que está nessa região, tá? Então, se eu pegasse aqui, por exemplo, o citoplasma e passasse em uma peneira, as organelas iam ficar aqui retidas e ia passar só esse líquido, só esse gel. Esse gel que passou é o citosol, tá? Nele vai conter o quê? Proteínas e aminoácidos, carboidratos, muita glicose, né? Lipídios, vitaminas, ribossomos, tudo aqui nesse líquido é em azul, que é o citosol, tá? Se eu pegar o citosol mais as organelas, então eu chamo de citoplasma, tudo bem? E agora vamos ver as organelas, certo? O que está aqui tudo em colorido são as organelas que a gente vai começar a estudar agora cada uma delas. Então a primeira que a gente vai ver é o núcleo. O núcleo aqui em roxo, certo? Ele contém a maior parte do DNA. Não é todo o DNA, porque a gente também tem DNA na mitocôndria e nos cloroplastos, tá? Então a gente tem o DNA mitocondrial e o DNA de cloroplasto. Aqui o núcleo, ele é envolvido, né, por um envelope nuclear, uma membrana nuclear, e essa membrana ela tem poros, tá? Por que ela tem poros? Porque o DNA que está aqui dentro, ele vai produzir RNA, e esse RNA ele vai ter que sair para o citoplasma para que os ribossomos consigam produzir as proteínas. E para que haja então a passagem do RNA do núcleo para o citoplasma, a gente precisa de poros nessa membrana nuclear, tudo bem? E aqui, olha só, a gente tem uma região mais escura do núcleo, chamada de nucléolo. E aqui no nucléolo acontece a produção de RNA ribossômico, que vai ser o RNA que faz parte dos ribossomos, que são as estruturas que vão formar as proteínas, tá? Mais um detalhe aqui, olha só. O envelope nuclear ele é formado por duas membranas, tá? É uma camada dupla aqui de membrana. Então a gente tem a membrana interna, a membrana externa e um espaço entre essas duas membranas, tá? Esse espaço aqui ele vai ser contínuo com o espaço do retículo endoplasmático que a gente já vai ver, tá? Olha só agora aqui os ribossomos. Os ribossomos são aqui essa estrutura que vai formar as proteínas, tá? Vai produzir as proteínas. Então, o ribossomo tem uma subunidade grande ou maior e uma subunidade pequena ou menor. E as proteínas vão ser produzidas aqui entre as duas, tá? Do que é feito um ribossomo? De RNA ribossômico, que foi produzido lá no nucleolo, e de proteínas, certo? Agora, onde ficam os ribossomos? Certo? Eles ficam em dois locais. Eles ficam livres no citosol, então ficam soltos aqui, olha só, como está aqui nessa imagem de microscopia eletrônica, mostrando eles livres aqui no citosol. E eles ficam também aqui ancorados, né, fixados no retículo endoplasmático. Então aqui está a membrana do retículo endoplasmático e tem vários ribossomos, que são os pontinhos pretos aqui ligados a ele, tá? Então a gente tem ribossomos nessas duas estruturas. E eles vão sintetizar proteínas da mesma forma, só que com destinos diferentes. Os ribossomos que estão no citosol, aqui soltos, eles produzem proteínas que vão ficar no citosol, certo? Enquanto os ribossomos que estão ligados ao retículo endoplasmático, aqui na membrana do retículo endoplasmático, vão produzir proteínas que vão para a membrana plasmática, então vão produzir proteínas de membrana, como a gente viu lá, canais, transportadores, receptores, ou vão produzir proteínas que vão ser secretadas, como um hormônio, por exemplo, ele vai ser produzido aqui no retículo endoplasmático, tá bom? Próxima organela, olha só. A gente vai ver aqui esse chamado sistema de endomembranas. É essa conexão que tem entre as diferentes organelas para promover a secreção de alguma proteína que foi produzida. Então, olha só. Primeiro aqui a gente tem o núcleo e o retículo endoplasmático, certo? Então, a gente vai ter a produção de proteínas aqui no retículo endoplasmático rugoso. Essas proteínas
elas vão ser transportadas através aqui de vesículas de transporte para uma outra organela chamada de aparelho de Golgi ou complexo de Golgi, tá? Aqui no complexo de Golgi, essas proteínas vão ser modificadas, armazenadas e então liberadas através de novas vesículas, certo? Essas vesículas, então, elas vão se fundir com a membrana plasmática e liberar a proteína para o lado de fora, tudo bem? Pode acontecer de um lisossomo chegar aqui e destruir aquilo que foi produzido e não está correto, certo? Então ele também vai fazer aqui digestão de produtos intracelulares. Então vamos ver agora cada uma deles. Olha só, retículo endoplasmático. Retículo endoplasmático é essa organela membranosa que fica ao redor do núcleo. Olha só, o núcleo aqui e o retículo endoplasmático em azul em volta. E a gente tem dois tipos de retículo endoplasmático, o liso e o rugoso. O rugoso, ele contém ribossomos, por isso que dá o aspecto rugoso, certo? Se ele contém ribossomos, ele produz proteínas. Então, a função dele, síntese de proteínas. E como ele é formado por membranas, ele também ajuda ali na síntese de membranas. Então, se eu vou produzir uma parte da membrana da célula, essa membrana ela tem ali a bicamada lipídica com proteínas incrustadas. Então, vai ser produzido aqui no retículo endoplasmático rugoso, tá? O retículo endoplasmático liso, o que ele vai fazer? A síntese de lipídios, ele age também na desintoxicação e no armazenamento de cálcio, principalmente aqui em células musculares, tá? Retículo endoplasmático liso, ele é esse daqui, só que não contém ribossomos, tudo bem? Lembrando só, né, ó, que como eu falei que o envelope nuclear tem duas membranas, esse espaço entre as duas membranas é contínuo com o espaço que fica aqui no retículo endoplasmático, que é chamado de lumen do retículo endoplasmático. Tudo bem? Cada uma dessas dobras de membrana é chamado de cisterna. Ok? Próxima organela, ó, aparelho de Golgi ou complexo de Golgi. Qual é a sua função? Modificar, armazenar e secretar os produtos que ele recebe do retículo endoplasmático. Tá? Então chegam aqui vesículas do retículo endoplasmático, elas se fundem aqui com o aparelho de Golgi, elas vão ser aqui, as proteínas que estão aqui dentro vão ser maturadas e vão se mover para esse lado, que a gente chama de face trans, é a face que envia. Então aqui, ó, a vesícula chega na face cis, que é o lado receptor, e vai para a face trans, que é o lado que vai enviar para algum lugar, tá? Aqui, então, após a maturação, vão se formar novas vesículas com as proteínas aqui já maduras e elas vão ser enviadas lá para a membrana plasmática. Tudo bem? Pode acontecer, né, ó, de essas vesículas voltarem para cá, para elas voltarem a voltarem a passar pelo processo de maturação e depois serem secretadas novamente, tá? Lisossomos, qual que é a função dos lisossomos? Os lisossomos é essa organela aqui, que contém enzimas digestivas dentro dele. O lisossomo, ele age na digestão intracelular. E a gente vai ter dois processos no qual ele atua, tá? Então, o primeiro aqui, ó, é a fagocitose, certo? Então, chega aqui uma partícula de alimento, ó, um alimento. Esse alimento toca na membrana e é englobado pela membrana. Então, forma-se aqui um vacúolo, tá? A gente diz aqui que nesse processo a membrana sofreu uma invaginação. Ela formou aqui essa vesícula pelo lado de dentro. Ela engloba aqui a partícula de alimento e a partícula de alimento entra na forma de um vacúolo. Esse vacúolo, que nada mais é que uma bolsa de membrana, ele vai se fundir com o lisossomo. O lisossomo libera as suas enzimas digestivas e elas vão digerir aqui o alimento. Tudo bem? Outro processo que vai acontecer nos lisossomos é a autofagia. A autofagia é você degradar estruturas que estão danificadas. Então, olha só, eu tenho aqui nesse caso uma mitocôndria e um peroxissomo que estão danificados, estão velhos. Eles são englobados por aqui uma vesícula. Essa vesícula vai se fundir com o lisossomo. O lisossomo libera as enzimas digestivas que vão então degradar a mitocôndria e o peroxissomo. E aqui as suas moléculas vão ser recicladas para gerar novas organelas. Tá? Uma característica importante dos lisossomos
é que dentro deles o pH é ácido, olha só, pH ácido. Enquanto aqui no citoplasma, o pH é por volta de neutro quase básico, certo? Isso significa o quê? Que se por acaso um lisossomo estourar, ele sofrer lise, ele vai liberar suas enzimas por toda a célula. E a gente poderia pensar que então toda a célula passaria por autofagia, a célula seria consumida de dentro para fora. Só que isso não acontece, porque como o pH do lisossomo é ácido, as suas enzimas só funcionam em pH ácido. A gente já estudou que se mudar o pH da enzima, ela é desnaturada, ela perde sua função. Então, se ela sai do pH ácido para o pH básico, ela perde sua função, ela não digere nada. Então, se por acaso o lisossomo ele for aqui rompido, as suas enzimas são liberadas, só que elas são desnaturadas, elas não destroem a célula. Tudo bem? Para a próxima organela, olha só, mitocôndrias. As mitocôndrias são as organelas que produzem ATP. Elas fazem um processo chamado de respiração celular, tá? Então as células vão ter aqui vão ter mitocôndrias de acordo com o seu metabolismo. Se é uma célula muito ativa que gasta muita energia, ela vai ter muitas mitocôndrias. Se a célula gasta pouca energia, ela tem pouca mitocôndria. Tudo bem? Vamos ver a estrutura de uma mitocôndria. Olha só, isso aqui é interessante. A mitocôndria é uma organela que tem duas membranas, a membrana externa e a membrana interna. E entre as duas membranas tem um espaço, que é chamado de espaço intermembrana. Tá? Saber a estrutura de uma membrana é importante para entender a respiração celular, porque cada processo vai acontecer em locais diferentes. Tá? A membrana interna, ela possui dobras, está vendo? Essas dobras aumentam a superfície de contato, ou aumentam aqui a área na qual proteínas podem ficar aqui para gerar energia, tá? A gente chama essas dobras de cristas mitocondriais. E aqui dentro a gente tem um espaço, né, esse líquido, que é a matriz mitocondrial, tudo bem? Então, olha só, na matriz mitocondrial acontece a etapa que é o ciclo do ácido cítrico, o ciclo de Krebs, enquanto na crista mitocondrial acontece a última etapa, que é a fosforilação oxidativa, onde está lá a cadeia respiratória, tá? Ou a cadeia transportadora de elétrons. Esses processos fazem parte da respiração celular que a gente já estudou, né? Eu vou gravar na próxima aula. Olha só agora, peroxissomos. Peroxissomas são essas bolinhas aqui em azul. Eles têm a função de quebrar ácidos para gerar uma molécula que vai ser um substrato energético, para gerar uma molécula que vai ser fonte de energia, tá? Mas eles são mais conhecidos por fazer essa reação química aqui, ó. Eles quebram peróxido de hidrogênio, H2O2, que é água oxigenada, em água e oxigênio, tudo bem? Então eles fazem essa reação química. Citoesqueleto aqui é uma estrutura bem importante, tá? Às vezes ele não é considerado organela porque não é feito de membrana, mas a gente vai estudar ele aqui sem problema nenhum. O citoesqueleto é um conjunto de proteínas que ficam dentro da célula, que vão dar sustentação, formato, vão ancorar organelas e ajudar no movimento da célula, na motilidade celular, tá? Então aqui, olha só, uma imagem de microscopia, em que tudo que está aqui, olha só, em laranja, em verde, são proteínas que estão ali formando o citoesqueleto, que é o esqueleto da célula, tá? Olha só, a gente tem aqui três proteínas, né, três tipos de filamentos que vão formar o citoesqueleto. Então tem aqui os filamentos de actina. Olha só, eles dão sustentação e formato nessa região aqui bem externa da célula, que é chamado de córtex celular, tá? Ficam aqui nessa região e formam também, olha só, essas microvilosidades, que são esses prolongamentos da membrana que aumentam a superfície de contato da célula, tá? Isso aqui ocorre, por exemplo, nas células do intestino, que vão ter que ter uma área grande para absorver os nutrientes, tá? Filamentos de actina também promovem o movimento e eles são essenciais para a contração muscular, tá? Então são os filamentos de actina que promovem a contração muscular junto ali com os filamentos de miosina, tá? Outros filamentos aqui no citoesqueleto são os microtúbulos. Microtúbulos também dão sustentação em formato, só que a região aqui já é bem diferente, né? Ó. Eles vão promover aqui o movimento
Eles formam fuso mitótico, né? Que a gente já estudou lá durante a divisão celular, que vão se formar microtúbulos que vão separar os cromossomos, vão mover os cromossomos durante a mitose e a meiose. E são os microtúbulos que vão formar aqui cílios e flagelos, tá bom? Filamentos intermediários também dão sustentação e formato e servem para ancoragem aqui de organelas, tá? Então isso aqui é uma visão geral da função de cada um dos tipos aqui de filamentos do citoesqueleto, tá? Ó. O mais importante para a sustentação em formato, filamentos de actina, que formam aqui o córtex celular. Microtúbulos são muito importantes para formar o fuso mitótico, cílios e flagelos. E filamentos intermediários que ajudam aqui também na sustentação em formato e na ancoragem de organelas, tá? Vamos ver agora o que só uma célula animal possui. Uma célula animal possui apenas aqui, não. Na verdade, deixa eu explicar melhor. Uma célula animal contém todas as organelas que a gente já falou, só que além delas ele possui aqui lisossomos e centrossomos. O que é isso? Né, ó? Um centrossomo é esse conjunto aqui de dois centríolos, tá? Então, o centrossomo tem a função de organizar os microtúbulos. Então, a gente acabou de falar de microtúbulos no citoesqueleto. Quem que produz, quem que organiza os microtúbulos? Aqui os centríolos, tá? Que formam então essa região chamada de centrossomo. E aqui uma célula vegetal. O que uma célula vegetal possui? Tudo que a gente já falou, só que além disso, ela possui parede celular, cloroplastos e vacúolo, tá? Então, o que tem numa célula animal? Olha só, todas as organelas que a gente já falou. Então, tem núcleo, tem retículo endoplasmático, tem complexo de Golgi, ele tem ali também peroxissomos, tem mitocôndrias, tá? Os lisossomos, que fazem lá a digestão intracelular, só estão presentes em células animais, tá? E aqui também as células animais contêm os centrossomos. As células vegetais têm o quê? Além do que a gente já falou, ele vai conter parede celular, cloroplastos e vacúolo, tá? Ó, só para ver se ficou claro, a célula vegetal não tem lisossomo e centrossomo, tá? Isso aqui é só na célula animal. A célula vegetal vai conter lá núcleo, vai conter retículo plasmático, a parede de Golgi, peroxissomos, mitocôndrias e parede celular, cloroplastos e vacúolo. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha para cada uma delas agora. Parede celular, ela vai ter a função aqui semelhante à função da parede celular que está presente nas células bacterianas, nas células procarióticas, tá? Então vamos fazer aqui a proteção, vão ajudar no formato da célula e prevenir a lise osmótica, prevenir que ela estoure. Do que é feita a parede celular vegetal? Aqui a composição já é diferente. Ela é feita principalmente de celulose, tá? Então essa é uma grande diferença entre as paredes celulares. A gente pode ter três paredes celulares principais, né? A de bactérias, que é feita de peptídeo glicano, a de vegetais, que é feita de celulose, e a de fungos, que é feita de quitina, tá? Só que, além da celulose, existem outras moléculas que formam aqui a parede celular vegetal. Então, hemicelulose, pectinas e glicoproteínas, mas o principal é celulose. Tudo bem? Olha só aqui, a gente tem essas organelas que são chamadas de plastos ou plastídeos, que vão ter aqui diferentes tipos. O principal é o cloroplasto, que a gente já conhece, tá? Cloroplasto é aqui essa estrutura verdinha, né? Ó, tem a cor verde, e ele atua na fotossíntese, tá? É o local da fotossíntese, que a gente vai... Eu vou gravar a aula depois, a gente já falou, né? A fotossíntese, ela pega gás carbônico e água e luz solar e vai transformar aqui em moléculas de glicose e oxigênio, tá? Como que é um cloroplasto? Um cloroplasto também tem duas membranas, igual a mitocôndria. Então tem membrana externa, membrana interna e um espaço intermembrana entre elas, tá? Aqui a gente vai ter dentro do cloroplasto um espaço, né, um líquido também, que ele é chamado aqui de estroma, tá? Então a gente tem aqui um estroma, e nesse estroma a gente tem vários tilacoides, que são essas estruturas em verde, que é onde vai acontecer aqui uma parte da fotossíntese, tá? Aqui também nesse estroma a gente contém ribossomos e DNA, né? Lembra que eu falei que tem DNA de mitocôndria e DNA de cloroplasto. Essas organelas elas são muito semelhantes,
por conta da presença de DNA, por conta da presença de dupla membrana, de um espaço entre as membranas, tá? E elas provavelmente surgiram a partir de um procarioto que entrou dentro de uma célula e eles começaram então a viver em conjunto, certo? Essa teoria é chamada de teoria endossimbiótica. Vocês podem pesquisar um pouquinho mais se vocês tiverem curiosidade. Só que não existe só cloroplasto. Existem, por exemplo, leucoplastos, que são brancos, que eles armazenam nutrientes. E existem cromoplastos, que são coloridos, que armazenam pigmentos que vão dar cor para a flor, que podem dar cor para um fruto, tá? Olha só, tá acabando. O vacúolo. O que é um vacúolo? O vacúolo é essa grande organela que fica ocupando grande parte da célula vegetal, certo? Que ele vai ter várias funções. Ele pode armazenar aqui algumas moléculas, ela vai remover compostos tóxicos, ela pode fazer autofagia, tá? Então aqui é um pouquinho semelhante com os lisossomos dos animais, certo? E também pode armazenar pigmentos que vão dar cor ali para a célula e dar cor então para o órgão da planta. Tudo bem? Então a gente viu aqui todos os tipos celulares e as organelas de cada um dos tipos. E é isso que a gente tinha para a aula de hoje, pessoal. Espero que vocês estudem bastante. Qualquer dúvida pode me perguntar, tá bom? Então até mais, um abraço.